Aleluia. Queridos, gostaria que você abrisse no livro de Isaías, no capítulo 52. E eu estava orando sobre essa mensagem hoje. O pastor Aloysio está em São Paulo pregando no Ministério Torre Forte. Estará conosco hoje à noite aqui. E quando eu estava orando sobre essa palavra, eu escutei uma gravação antiga de uma música muito linda, baseada em Isaías 53, que foi um hino composto por Marco Antônio, que vem a ser esposo de uma prima do Aloysio, do pastor Aloysio. Ele é um poeta, né? Marco Antônio é um poeta, é um homem de Deus, consagrado ao Senhor. Gente, quantos hinos e quantos corinhos ele compôs e compõe até hoje. E realmente nos leva à presença de Deus, nos inspira, nos abençoa. E eu ouvi aquele hino, né? Não dá nem para chamar de corinho, eu penso em corinho, um hino assim curto, alegre, né? E é verdadeiramente um hino ao Senhor. Nós vamos cantar esse hino. Eu pedi a Débora para preparar para a gente hoje aqui esse hino. Nós vamos cantar no final. Mas eu queria ler, né? É assim. A primeira linha eu não consegui pegar. A Ana vai me consertar se eu estiver errada. Ele era o mais rejeitado e o mais desprezado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. Sobre si, certamente, ele tomou nossas dores e enfermidades, e o tínhamos como aflito de Deus, moído pelas nossas transgressões, foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ovelhas sem um pastor, perdidos por muitos caminhos, nós andávamos como cegos a procurar a paz. Eu achei tão lindo, né? Ele usou a inspiração do livro de Isaías, mas quando ele fala que nós andávamos procurando a paz como cegos, aquilo para mim, porque eu me lembro de antes do meu encontro com Jesus, como eu buscava a paz, e quando eu ia me deitar, eu não tinha encontrado. Havia um vazio dentro de mim. Como há pessoas perdidas. Hoje nós vamos participar da ceia, e nós não podemos nos esquecer das pessoas que estão perdidas, que estão buscando a paz como cegos, tateando, sem saber aonde está a paz, buscando em tantos lugares, de tantas formas. E só Jesus é que nos traz a paz, amém? Mas tão ferido e humilhado, o Cordeiro de Deus tomou a cruz e diante do juízo opressor, ele então calou. Condenado, ele foi crucificado e derramou seu sangue, sua vida, para aquele que nele crê, fosse então se arrepender e confessar os seus pecados e obter perdão. E agora ressurreto, ele vive e reina sobre tudo e sobre todos. Agora vamos já anunciar a vitória do Senhor. Jesus Cristo é a nossa salvação. Amém? E esse hino, ele termina nos convidando a anunciar a salvação de Cristo. A salvação para aqueles que não o conhecem. Nós já o conhecemos. A Cláudia trouxe uma palavra de esperança, trouxe uma palavra de vitória para as nossas vidas, e veio completamente em concordância com essa palavra que eu quero trazer hoje aqui, porque Jesus já consumou lá na cruz a obra
de salvação, a obra de regeneração das nossas vidas. Ele conquistou tudo que nós precisamos lá na cruz. Amém? E eu queria então que a gente lesse aqui a partir de Isaías 52, a partir do verso 3. Nós vamos ler 15 versículos, mas vale a pena. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Gente, essas palavras foram escritas 7 séculos antes de Jesus nascer. Não é tremendo? Parece que foi escrito por uma testemunha ocular do sacrifício de Cristo lá na cruz. Verdadeiramente, Isaías era um profeta. E ele ali, ele enxergou, Deus deu para ele contemplar o nosso Salvador lá 7 séculos antes. É maravilhoso. É impressionante como há pessoas que não creem, como há pessoas que estão perdidas. Como eu falei, estão tateando, buscando a paz e não conseguem encontrar. Será que você consegue sentir a dor de uma pessoa que não conheceu Jesus ainda? Sabe que
nós temos o privilégio de conhecer ao Senhor. Temos a graça de servirmos a um Deus que está conosco cada dia, que nos escuta, que nos atende, que nos toma pela mão e que nos guia. Mas há pessoas que não têm essa mão. Há pessoas que estão nas trevas, que estão na escuridão. E muitas vezes a gente está vivendo a nossa felicidade, a gente está vivendo a nossa bênção, e a gente, quando olha para o perdido, né? Quando a gente olha para aquele que a gente chama de perdido, a gente não tem misericórdia. É tão tremendo. Nesse capítulo 53 aqui, há 7 citações da obra vicária da cruz. Há 8 versículos ou 8 citações da doutrina vicária da cruz. E 2 Coríntios 5, 21, segunda epístola aos Coríntios 5, 21, nós lemos assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa é a doutrina da expiação vicária. Ele era santo e ele se fez pecado por nós. E aqui nesse capítulo, nós lemos aqui todo o capítulo, se você contar, há 8 declarações sobre isso, de que ele era santo, de que ele não era pecador, de que ele levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, levou os nossos pecados, ele sofreu para que tivéssemos perdão. Isso é tremendo. E lá no Novo Testamento, nós temos várias citações referentes a esse capítulo de Isaías 53. Eu não sei se você que está nos ouvindo hoje, aqui ou em casa, se você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, se você crê nessa obra que ele fez na cruz. Mas eu quero dizer para você que é impressionante como tanto tempo atrás foi falado de uma obra, e aqui no Novo Testamento é referido vários versículos ali, né, de Isaías 53. Eu queria que você fosse comigo lá em João capítulo 12, verso 38. O apóstolo João, ele fala aqui, né? Ele cita aqui nesse capítulo 12, no verso 38, esse questionamento que Isaías coloca. A gente pode ler até o 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Que tremendo! João retoma as palavras do profeta Isaías, e lá no profeta Isaías a gente vê e fala da rejeição. Ele não foi rejeitado só lá na cruz, quando ele estava desfigurado, que ele foi açoitado, que ele sofreu. Jesus foi rejeitado em vida, né? Se a gente pensar de uma forma assim até radical, né? Na lei, e de como Maria se encontrou grávida pelo Espírito Santo, né? Ela foi cheia de graça. Jesus foi gerado dentro do seu ventre por obra de Deus. E a gente sabe da história que a Maria, que José ia deixar Maria para
protegê-la, porque ele sabia que ele não tinha se deitado com Maria. E o anjo fala com José: não, você fique com ela, que o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. E José era obediente, ele estava orando, ele estava pedindo a Deus orientação. E como é importante a gente orar a Deus e a gente não tomar nossas decisões de uma maneira radical, de uma maneira preconceituosa, né? Porque José ia abandonar Maria, mas ele era um homem de Deus. E nós ainda há pouco estávamos falando das pessoas que não conhecem ao Senhor, de que tantas vezes a gente rechaça e a gente literalmente segrega da nossa vida porque a gente conhece a verdade, a gente é tão bom, né? A gente é tão maravilhoso que aqueles que não conhecem, eles ficam desprezados por nós. Mas José foi orar: Senhor, o que tu queres, né? O que está acontecendo? E o anjo falou: não, Maria está grávida, ela tem um ente santo, foi gerado pelo Espírito Santo dentro dela. Então José ficou e a acompanhou, e os dois ficaram, e José só a conheceu depois que ela deu à luz a Jesus. Mas eu não tenho dúvida, a gente não tem, eu nunca li nada sobre a forma como eles foram discriminados, mas possivelmente foi, porque pela lei, né, se o pessoal começou a fazer conta, né, se nos nossos dias modernos as pessoas às vezes ficam fazendo conta, né, de nascimento de criança, tudo mais, imagina naquela época. E além de tudo, ele nasceu num lar pobre. A gente sabe que ele não tinha onde ficar, eles foram fazer lá em Belém o censo, né? Não tinha onde ficar e ele nasceu numa manjedoura. Então toda a origem de Jesus, o rei dos judeus, né? Ele estava esperando o Messias, e aquele Messias nasceu da maneira mais improvável. E ele foi rejeitado de muitas formas. Então quando Isaías fala dessa rejeição, não foi só quando ele foi condenado à morte de cruz e ele subiu ao madeiro e ele estava desfigurado, ele estava já irreconhecível, que as pessoas não queriam olhar, né? Porque a morte de cruz era uma morte maldita. Mas já durante a vida, Jesus já sentiu também o abandono, já sentiu a separação, e ele sofreu aquilo tudo ali na cruz. Agora, em Romanos 10:16, vamos ver lá, Romanos 10:16. Estou esperando a cola aqui. Você vai botar aí para mim? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O mesmo texto anterior, né? Ele fazendo referência ao mesmo texto anterior. Em Mateus 8, diz assim: Senhor, quem acreditou em nossa salvação? É o mesmo texto que ele se refere. Para que se cumprisse, Mateus 8:17. Senhor, quem acreditou em nossa salvação? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Enfim, Atos 8, 32 e 33... fala que ele foi contado entre os malfeitores. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e ele foi depois enterrado na sepultura de José de Arimateia. Então, várias profecias foram se cumprindo ali
que Isaías proferiu, Isaías falou. E lá na cruz, no verso 4 de Isaías, diz assim, que ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, que coisa tremenda o que Jesus fez. E ele nos deixou um exemplo a seguir. Ele teve uma vida irrepreensível. Eu queria que a gente abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, porque eu estava falando, justamente de nós, como servos de Deus, como pessoas que conhecem o Senhor. Eu fiquei emocionada de pensar nessa obra da cruz que Jesus fez por mim, e de como tantas vezes nós deixamos as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que a gente ama, mas que infelizmente ainda não tiveram a revelação, ou talvez tenham se perdido pelo caminho. E muitas vezes nós somos duros, e muitas vezes nós somos impenitentes. E hoje nós vamos participar da ceia, e eu queria que isso fosse transformado em nós. Porque aquela descrição que eu chamei a atenção, daquelas pessoas procurando a paz, perdidos, como ovelhas perdidas sem pastor, procurando a paz, como o Marco Antônio falou, como cegos procurando a paz. Quer dizer, não é como um cego procurando qualquer coisa, mas a gente procurando a paz, a gente estava desse jeito. E eu me lembro disso antes de eu ter a minha experiência com Deus. Mas depois que a gente conhece o Senhor, parece que a gente se esquece. E aqui em 1 Pedro 2, de 21 a 25, que é também um texto que vai falando paralelamente com o que foi falado lá em Isaías 53. Ele diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Está lá isso. Essa profecia, 700 anos antes, foi dito que o Cordeiro de Deus, ele não falaria com a sua boca, ele ficou calado, ele morreu por nós calado, para que nós tivéssemos perdão. E ele continua: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Porque por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Gente, se você já teve a revelação de Cristo, isso tudo que eu estou falando para você faz sentido, mas talvez alguém esteja nos ouvindo e ainda não entenda.
Mas nós precisamos amar essas pessoas que ainda não entendem. Nós precisamos proclamar o Evangelho com a nossa vida, com amor, com misericórdia, com graça. Nós temos que ser irrepreensíveis como Jesus foi. Nós temos que evitar a autodefesa e a vingança pessoal. Será que você está abrindo mão da sua autodefesa? Ah, não, mas espera aí. Eu tenho justificativa. Não se justifique. Vá perante Deus. Se você pecou, se alguém veio falar alguma coisa para você, vá diante do Senhor. Confesse o seu pecado, peça perdão ao Senhor, não se justifique. Porque se você está movido por autodefesa ou por vingança, esse não é o sentimento de Cristo. Jesus, antes de ir para a cruz, ele passou pelo Getsêmani e ele orou, ele estava em carne. Ele era de carne e osso. E ele sabia o que ele iria passar. E ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, amém? E a vontade do Pai era que ele morresse por nós para nos reconciliar com o Senhor. Então ele foi até o fim. E Pedro, ele está dizendo aqui para nós que é esse exemplo que nós temos que seguir, com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa atitude. Porque às vezes, alguém fala atravessado com a gente responde atravessado. A gente, em casa, eu com meu marido, eu com meus filhos, você na sua casa, com sua esposa, você com seus filhos. E a gente começa a viver uma vida de justificação. Mas, queridos, eu não quero me justificar. Eu já fui justificada, amém? Jesus já morreu por mim, já levou lá na cruz tudo. Então eu não vou justificar meus erros, eu vou me arrepender. Porque se eu me justificar, eu não vou ter perdão. Eu vou anular a justificação de Cristo. Eu preciso reconhecer meu pecado. Então o caminho que Jesus ensina é um caminho diferente. Não é um caminho humano, é um caminho divino. Mas que lá na cruz ele conquistou para que eu possa viver como ele viveu. Ele venceu para que eu possa vencer. Eu tenho que confiar na providência soberana de Deus. É Deus quem vai providenciar todas as coisas na minha vida. Ele vai fazer, ele foi até a cruz e ele ficou calado. Naquela hora ali, ele se apresentou para pagar o preço pela nossa salvação, pela nossa libertação. Amém? Nós temos que louvar o Senhor pelo seu sofrimento vicário. Ele substituiu a nós lá na cruz. Ele tomou o nosso lugar. E quando a gente insiste em pecar, ou quando a gente volta para uma prática pecaminosa, a gente sacrifica Jesus de novo, porque foi o nosso pecado que o colocou lá na cruz. Então, se a gente se emociona quando a gente lê esse texto tão maravilhoso, tão grandioso, eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, que quando eu peco e quando eu insisto em pecar, quando eu insisto em endurecer meu coração, Jesus está passando por aquilo de novo. Porque eu não existia quando ele foi morto, mas ele já estava levando lá na cruz o meu pecado, que eu iria nascer lá 700 anos depois, mais 2000 anos, né? 2021, estamos em 2021. Faz as contas, 2.721 anos atrás, né? Estava
o profeta profetizando aquilo. E Jesus lá na cruz, ele já estava morrendo por mim, já estava fazendo por mim. Então eu preciso ter uma gratidão por esse sofrimento que ele passou por mim. Ele pagou por causa da nossa culpa. Ele pagou. O diabo não pode nos acusar. Quando a gente reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, e quando a gente reconhece que nós temos o perdão do pecado, né? Tem um versículo que eu sei de cor e salteado, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ai, Luciana, você toda vez fala esse versículo, eu falo, porque eu sou pecadora. Eu estou lutando para não ser, mas quando eu penso alguma coisa, ou quando eu faço alguma coisa errada, e o Espírito Santo diz, você pecou. Aí eu digo, Senhor, tem misericórdia, graças a Deus que Tu me perdoa. Porque Ele já pagou por mim lá na cruz. E Ele hoje é o nosso pastor, é o bispo das nossas almas. E nós precisamos louvar a Deus por isso, porque nós não estamos sós, Ele cuida de nós. Amém? E Ele nos deu um ministério. Vamos lá em 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios. Gente, a gente está estudando, a gente tem que falar certinho, de vez em quando eu falo errado, não pode falar errado. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5. Pode colocar, por favor, a partir do verso 18. Olha que tremendo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De forma que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Gente, essa tem que ser a nossa presença. Somos embaixadores de Cristo. Essas pessoas perdidas têm que ser reconciliadas com Deus. E nós somos embaixadores, nós aqui vamos apresentar essa palavra. Eles têm que olhar a nossa vida e têm que dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero essa vida com Cristo, essa vida que está nessa pessoa, que vive comigo, que convive comigo, porque ela é tão diferente. Eu quero essa vida. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aleluia. Gente, o Senhor nos deu a paz, nos deu perdão, nos deu a cura, nos deu todas essas coisas. E nós precisamos viver nisso. Viver no reino, viver usufruindo de tudo isso. Mas quando o nosso coração se fecha, é igual aquele homem que recebeu o perdão dos 1000 talentos e depois encontrou com um servo que devia para ele 100 denários, não é isso? 100 denários, eu acho, né? Acho que são 100 denários. Ele foi perdoado 1000 talentos e ele deixou de perdoar 100 denários. E aí o Senhor teve que dizer para ele, então você foi perdoado, agora você então vai para a prisão, porque você não perdoou o seu conservo. Então, queridos, nós precisamos viver essa alegria da salvação, viver essa vida em vitória, viver essa vida em poder que o Senhor nos dá. Mas nós precisamos
ser embaixadores do amor dele, ser pregadores da sua palavra, mesmo que nos doa muitas vezes, né? Mas esse é o caminho, lá em 1 Pedro 2, de 21 a 25, que devemos seguir. Devemos ser como Jesus, devemos apresentar a obra da cruz. Amém? Apresentar a obra da cruz. Querido, eu tenho pessoas que eu amo, que estão longe do Senhor. E eu não posso desistir dessas pessoas. Amém? Eu tenho que amá-las. Mesmo que talvez essas pessoas não nos amem. Vocês já pensaram nisso? Que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e muitos de nós, ou a maioria, não amava o Senhor. E o Senhor morreu por nós. Eu não tinha nem nascido, Ele já tinha morrido por mim. E Ele morreu por mim para me reconciliar com o Pai, para nos dar perdão, né? Para me dar perdão. Vou falar para mim, que você fale para você mesmo. Para me dar poder sobre o pecado, poder sobre as minhas fraquezas. Mas Ele morreu por mim para que eu seja embaixatriz do seu reino. E morreu por você, para você ser embaixador do reino dele. Então, nós precisamos pedir que Ele faça algo em nós. Amém? Eu preciso dessa obra em mim todos os dias. Eu não estou trazendo essa palavra para você, eu estou trazendo essa palavra para mim. Porque é muito fácil. Na semana passada, eu falei aqui, quem pensa estar de pé, cuide que não caia, porque é muito fácil a gente se achar maravilhoso, maravilhosa, a gente se achar perfeito. Mas eu quero dizer para vocês que Deus nos guarde em humildade. Amém? Que a gente saiba que tudo é feito por Ele. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que faz a obra. E mesmo depois da gente abrir o coração, a gente continua dependendo dEle. Então o nosso coração tem que ser um coração de misericórdia. Amém? Amém. Eu gostaria então que a gente orasse. Nós vamos participar da ceia já já. E eu gostaria que a gente pensasse. Que nós somos os pequenos cristos. Nós temos que ser os pequenos cristos. Somos cristãos, né? Temos que ser como Ele. Temos que caminhar como Ele caminhou. Com amor. A nossa vida tem que mostrar a vida de Cristo. No nome de Jesus, amém. Aleluia.